vamos falar sobre o melhor jogador de sempre do Benfica, Eusébio da Silva Ferreira. Neste vídeo vamos destacar todos os momentos mágicos da carreira deste grande jogador. Já sabem que eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos ao Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipa canada. Inevitavelmente o melhor jogador de sempre da história do Benfica. A história de Eusébio e do Clube da Luz misturam-se muito devido à grande importância do jogador no futebol das Águias. Hoje faz 6 anos que Eusébio deixou-nos, colocando o futebol nacional e internacional de luto. Uma data muito triste para todos. Hoje vamos elogiar o percurso incrível de um jogador que maravilhou e criou um legado impressionante. Uma verdadeira lenda. As suas jogadas, os golos e as conquistas vão perdurar para sempre na história do desporto. Eusébio King, Eusébio Pantera Negra, Eusébio a Pérola Negra eram bastantes as formas de chamar um dos grandes do futebol. Eusébio da Silva Ferreira nasceu a 25 de janeiro de 1942 em Lourenço Marques, atual Maputo, em Moçambique. Numa carreira ímpar, Eusébio tornou-se uma das figuras incontornáveis do futebol e tem o estatuto de um dos melhores de sempre da história deste desporto. Acabou por ficar muito conhecido pela alcunha de Pantera Negra, que lhe foi atribuída pelo jornalista inglês Desmond Hackett, do Daily Express, em alusão ao seu estilo felino de jogar. Ainda que Eusébio nunca tenha gostado muito desta alcunha devido a conotações políticas. Eusébio era um fora de série, muito atlético, a explosão e a velocidade eram características normais no seu jogo. Mas vai ficar para sempre lembrado pela excelência do remate, de qualquer ângulo, forte, colocado em sucessivas imagens de corpo dobrado, prestes a atacar as redes adversárias. Além disso, era um exímio marcador de livros. Era um avançado completo, capaz de decidir jogos sozinho. O seu poder físico, potência de remate, técnica e capacidade goleadora faziam dele uma estrela em qualquer equipa de qualquer tempo. Estreou-se no Benfica em 1961, mas quando chegou a Lisboa no ano anterior, até vinha destinado ao rival Sporting. Foi com a sua chegada que os encarnados consolidaram o estatuto de grande europeu em plena década de 1960. Pela seleção, foi o craque que levou Portugal ao terceiro lugar no Mundial de 1966. Foi na Mafalala, um bairro pobre na periferia de Lourenço Marques, que Eusébio começou a dar os primeiros pontapés em bolas de trapos sem ligar muito à escola. Mas onde Eusébio queria jogar era no Desportivo de Lourenço Marques, filial do Benfica, clube do qual o pai era adepto. No entanto, não conseguiu entrar nessa equipa e acabou por ingressar no Sporting Lourenço Marques, tornando-se um verdadeiro fenómeno e acabou por despertar interesse dos dois grandes de Lisboa. Os clubes começaram a movimentar-se, mas foi o Benfica quem chegou lá primeiro. Ofereceu 110 contos à Dona Elisa, que deu a sua palavra de que o filho iria jogar no Benfica. E foi isso mesmo que aconteceu. Essa decisão foi o princípio de tudo. Uma carreira ímpar com muito sucesso e prestígio e um nome que se tornou um dos mais temidos pelos guarda-redes adversários. Bela Gutmann, o treinador do Benfica na altura, chamou-lhe o menino de ouro da primeira vez que o viu, mas até à luta negocial entre o Benfica e o Sporting ter ficado resolvida, não pôde jogar oficialmente. Contudo, o que Eusébio perdeu nestes primeiros meses foi largamente compensado na década e meia seguinte. Eusébio acabou por jogar pelo Benfica 15 dos seus 22 anos como jogador de futebol, sendo o melhor marcador de sempre da equipa. Foram 473 golos em 440 jogos oficiais. Com Eusébio na equipa, o Benfica foi 11 vezes campeão em 15 anos. O craque encarnado foi 7 vezes o melhor marcador do campeonato português, 2 vezes o melhor goleador da Europa e um título de campeão europeu de clubes. Ao todo foram 17 títulos pelo Benfica, 11 campeonatos, 5 taças de Portugal e a Taça dos Campeões. Foi ainda o primeiro português a ser considerado o melhor jogador da Europa em 1965. Pelos encarnados, a temporada mais emblemática terá sido a de 1961-62, onde conquistou a Taça dos Campeões Europeus. Já na época de 1967-68 foi onde foi mais concretizador, conseguindo uns incríveis 50 golos em 34 jogos. A carreira de Eusébio era sinónima de golos e isso comprova os números importantes de uma verdadeira lenda dos relevados. Eusébio foi 7 vezes o melhor marcador do campeonato português, 3 vezes o melhor marcador da Taça dos Campeões e cometeu ainda a proeza de marcar 32 golos em 17 jogos consecutivos, tendo ainda conseguido marcar 6 golos no mesmo jogo em 3 ocasiões. Eusébio fez o seu último jogo no Benfica a 29 de março de 1975, foi no Estádio da Luz frente ao Oriental, numa vitória por 4-0. Nenhum dos golos marcados acabou por ser pelo craque encarnado. O último gol que marcou pelo Benfica tinha sido uma semana antes, diante do Vitória de Setúbal no Bonfim. Apesar de ter-se estreado com as esquinas ao peito a 8 de outubro de 1961, o momento mais marcante da sua carreira internacional foi o Campeonato do Mundo de 1966 jogado em Inglaterra. Pela primeira vez a seleção portuguesa chegava à fase final de uma grande competição internacional. Na fase de grupos, os magriços bateram a Hungria
Hungria, a Bulgária e o poderoso Brasil de Pelé. Depois deu-se o icónico jogo frente à Coreia do Norte. O conjunto asiático esteve a vencer por 3-0, mas com uma grande exibição de Eusébio, que marcou 4 golos, Portugal conseguiu uma vitória épica por 5-3. Nessa competição, Portugal só caiu nas meias finais frente aos britânicos, no encontro que acabou por ficar conhecido pelo jogo das lágrimas. Derrota por 2-1, com Eusébio a chorar compulsivamente após a eliminação lusa. Sem poder discutir o título, os magriços ganharam o jogo de consolação para o terceiro lugar contra a URSS por 2-1. Mais um gol de Eusébio neste encontro, no qual foi o melhor marcador do torneio com 9 golos marcados. É claro que Eusébio fez ainda muitos mais jogos por Portugal até 19 de outubro de 1963, data da sua última internacionalização, mas nunca conseguiu levar Portugal a momentos épicos como o de 1966. Mas não foi só de sucesso a carreira de Eusébio, que foi muitas vezes perseguido com lesões. Acabou por ser operado 7 vezes aos joelhos, 6 ao esquerdo e 1 vez ao direito. Já perto do fim do seu percurso desportivo, a partir de 1975, Eusébio ingressou na Liga Norte-Americana, onde na altura estavam as grandes estrelas do futebol internacional em final de carreira, com Pelé, Beckenbauer, George Best, Johan Cruyff ou Gerard Müller. Nos Estados Unidos, o avançado português passou pelo Boston, Las Vegas Quicksilvers e New Jersey Americans. A lenda encarnada passou ainda pelo Toronto, do Canadá, e pelo Monterrey, do México. Nos intervalos da aventura americana, Eusébio regressava a Portugal para manter a forma e ganhar mais alguns escudos. Foi assim que jogou no Beira-Mar os seus últimos jogos e marcou os seus últimos golos na primeira divisão portuguesa, e foi assim que também andou pela segunda divisão a representar a União de Tomar, o seu último clube em Portugal. Eusébio continua sempre ligado ao futebol e ao seu Benfica, fazendo parte de várias equipas técnicas do Clube da Luz. Fez ainda parte da Comissão Técnica da Seleção Nacional Portuguesa e marcou presença nos maiores eventos esportivos, entre eles o Campeonato Europeu de Futebol 2004, realizado em Portugal. Foi objeto de várias homenagens, mas talvez a mais marcante aconteceu a 25 de janeiro de 1992, à altura do seu 50º aniversário, onde foi inaugurada a mítica estátua junto ao Estádio da Luz. Como homenagem, os encarnados criaram a Eusébio Cup, um troféu anual de pré-temporada, mas que a sua última edição foi em 2018. Recebeu várias homenagens, como a presença em banda desenhada, de músicas, com o seu nome no título ou em refrão, de uma longa-metragem e de inúmeras homenagens e distinções, sempre na lista dos melhores de sempre. O antigo jogador tem também o nome em ruas de várias localidades e tem as suas pegadas eternizadas para sempre no cimento da Calçada da Fama do estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. Faleceu a 5 de janeiro de 2016, vítima de paragem cardiorrespiratória. Tinha 71 anos. Pouco mais de um ano após a sua morte, a 3 de julho de 2017, os restos mortais de Eusébio foram trasladados para o Panteão Nacional. Mesmo após o seu falecimento, o seu legado perdura e vai continuar bem vivo em todos os adeptos do futebol. A memória dos golos, dos títulos ou das exibições fantásticas vão fazer dele para sempre um dos melhores do desporto rei. Pessoal, eu já sei que prometi um vídeo aqui no canal onde ia falar sobre a estreia do Eusébio no Benfica frente ao Atlético, num jogo em que o meu avô jogou como defesa central titular na equipa de Alcântara. Não me esqueci desse vídeo. Confesso que tenho andado a arranjar coragem para o fazer. O pessoal que já acompanha o canal há algum tempo sabe que infelizmente o meu avô partiu no ano passado. Mas muito brevemente um vídeo muito especial sobre esse tema vai aparecer, onde vou mergulhar nos primeiros meses de Eusébio no Benfica e toda a polémica com o Sporting. Portanto, fiquem atentos. Amigo, agora quero saber a tua opinião. Qual é que foi o maior defeito da carreira de Eusébio? E já agora, consideras que alguma vez vai haver um sucessor de Eusébio no Benfica? Adorava saber a tua opinião, portanto não esqueças de deixar na caixa de comentários. Vitória muito importante. O Benfica B foi ao Algarve derrotar o Farense por 3-0 na jornada 15 da segunda Liga. A equipa B das Águias já não vencia na competição desde 26 de outubro e passa agora a somar 18 pontos. Gonçalo Ramos esteve em grande destaque ao pisar no encontro. Marcou logo no primeiro minuto e repetiu o feito aos 23. Numa exibição eficaz dos encarnados, que aumentaram a diferença já nos minutos finais por Rodrigo Conceição aos 84. Quem também fez uma grande partida foi Sevilar, protagonista de várias defesas de grande qualidade. Renato Paiva escolheu o seguinte 11 para esta importante vitória, colocando a equipa a jogar num 4-3-3. Sevilar foi escolhido para a baliza, Ebui, Calaica, Morato e Nuno Tavares formaram o quarteto defensivo. No meio campo os escolhidos foram Rafael Brito, Nuno Santos e Tiago Dantas. Finalmente no ataque, o tridente ofensivo foi composto por Ksebote, Gonçalo Ramos e Daniel dos Anjos. Pelos encarnados jogaram ainda Pedro Álvaro, Rodrigo Conceição e Vukotic. A imprensa da Andaluzia dá conta do interesse do Sevilha em Raul de Tomás. Depois do espanhol ter manifestado vontade de contar com o avançado do Benfica, agora é a equipa treinada por Julen Lopetegui que entra na corrida pelo jogador que no último verão custou 20 milhões de euros aos cofres encarnados. Segundo o Estádio Deportivo, Lopetegui quer reforçar a frente de ataque do Sevilha e vê em De Tomás, que conhece os tempos do Real Madrid, uma boa opção.
O avançado quer regressar à Espanha, mas o negócio vai ser muito difícil de concretizar, uma vez que o Benfica não está com muito interesse de libertar o avançado espanhol, depois de ter investido uma soma elevada de dinheiro na sua contratação. Os próximos dias vão ser determinantes para definir de forma concreta o futuro do espanhol. A equipa de basquetebol do Benfica, liderada pelo técnico Carlos Lisboa, enfrentou e venceu ontem por 101-74 o conjunto barreirense em jogo referente à 15ª jornada do Campeonato Nacional. Grande exibição e um enorme resultado para os encarnados. Até o intervalo muito Benfica, com o coletivo em grande evidência e quando assim é, os números categóricos não enganam. 56-30. No pavilhão da Luz, Betinho Gomes foi o elemento em maior evidência dos encarnados ao apontar 25 pontos, 10 ressaltos, 5 assistências e um roubo de bola. Com este resultado, o Benfica mantém-se no topo da classificação geral, agora com 29 pontos, fruto de 14 vitórias e uma derrota nas 15 rondas disputadas. As Águias estão com os mesmos pontos que o Sporting, o Porto com menos um jogo também pode ficar empatado no topo da liderança. O próximo jogo dos encarnados realiza-se na terça-feira, dia 7 de janeiro, às 21 horas e vai ser para as competições europeias. O Benfica recebe a formação dinamarquesa do Bacon Bears em duelo da segunda fase de grupos, Grupo I, da FIBA Europe Cup. A equipa de voleibol do Benfica entrou em 2020 a ganhar fora de casa num jogo diante do Viana por 0-3 em partida a contar para a 15ª jornada da fase de grupos do Campeonato Nacional. Os parciais da vitória da equipa comandada pelo técnico Marcel Matz foram 18-25, 14-25 e 15-25. O Benfica segue na liderança da classificação com 15 triunfos em outros tantos jogos e 44 pontos conquistados. Na próxima ronda, há jogo com os Moris no pavilhão número 2 da Luz. Muito obrigado por ficares até ao fim do vídeo. Mostra que és daqueles que apoia o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários #lenda encarnada. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos à Benfica. Então, gostaste deste vídeo? Se queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica, subscreve o canal para saber sempre o que se passa no universo encarnado. Deixa um gosto e partilha este vídeo, pois isso é muito importante para a divulgação deste projeto. O YouTube anda a falhar em enviar notificações, portanto confirma que tens o sininho ligado para saber sempre que eu publico um vídeo novo. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas!